pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o 3D Style com mais um vídeo para vocês. Suporte. Basicamente o suporte é uma coluna que é impressa por baixo de um overhang. O que é um overhang? É parte do objeto que se projeta mais distante com relação à superfície inferior, vai se distanciando. E sendo assim, não tem nenhum suporte embaixo. Então, eu utilizo o suporte para manter um overhang em cima. É impresso com um espessamento, um gap maior entre o topo e a parte inferior do overhang, o que torna mais fácil de você remover sem retirar parte da impressão junto. Então, quando eu tenho uma grande área para se colocar o suporte, né, uma grande área de overhang, você pode estar colocando múltiplos suportes, né, próximos uns aos outros. E esses suportes são fáceis de implementar, pois você não precisa mudar o design do objeto, né? O fatiador que prepara seu modelo para ser impresso irá inserir automaticamente suportes nos lugares adequados, e tem alguns fatiadores que irão permitir que você insira ou remova os suportes manualmente. Agora tem um problema. O problema com o suporte é que, quando removidos, eles podem deixar marcas em sua impressão que precisem ser cortadas, esculpidas ou lixadas. Em áreas com uma geometria mais complicada, onde se torna difícil a remoção de suportes, atualmente esse contratempo, que é um dos contratempos que tem, ele pode ser corrigido utilizando suportes solúveis como RIPS ou PVA, os quais eles podem ser dissolvidos com limoneno ou água, respectivamente, permitindo deixar o modelo intacto. Minha impressora não tem essa função. Outro contratempo potencial com os suportes é que eles levam a adição de grande quantidade de material se uma grande área necessitar de suporte, aumentando assim o custo e o tempo de impressão. Então, o suporte é importante, muitas vezes, dependendo do design do objeto, mas também é um problema. Cada camada é impressa com uma série de fios de filamentos aquecidos, né, que aderem aos fios abaixo e ao redor deles. Então, ele vai imprimindo assim, né, uma série de fios de filamento derretido. Cada fio é impresso ligeiramente deslocado da camada anterior, e isso vai permitir o modelo ser impresso com ângulos acima de 45, permitindo que a impressão ela se expanda além da largura de camada prévia. Então, ele está imprimindo aqui, próximo já imprime um pouquinho mais, o próximo vai imprimir um pouquinho, e aí eu vou criando esse ângulo, né? Vou criando ângulos, e ângulos acima de 45, né? Quando acontece um overhang acima de 45, essa estrutura ela pode ceder e requerer um material de suporte embaixo para ser curado. Então, a primeira ferramenta é a colocação de suportes. Essa ferramenta define onde a estrutura de suporte é impressa e possui as seguintes opções, que você pode colocar o suporte tocando toda a mesa de impressão, que é o material de suporte apenas impressos na mesa de impressão para cima, ou em todo lugar. O material de suporte é impresso embaixo de todas as partes que necessitem de suporte. Significa que às vezes ele pode estar impresso, né, esse suporte pode ser impresso numa área de difícil acesso, aí complica de você tirar. Mas eu só utilizo isso em todo lugar, porque se for difícil de retirar, deixa lá, né? Pode nem ser necessário que seja retirado, né? Dependendo de como seja. Outra parte é a aderência à mesa. O tipo de aderência à mesa de impressão, né? Você tem skirt, né, que é uma linha impressa ao redor do objeto na primeira camada, mas não conectada ao objeto. Né? Isso ajuda a preparar a extrusão, né, e pode também ser uma boa maneira de checar se a mesa de impressão está bem nivelada antes de iniciar a impressão da peça. Se você selecionar a mesa, né, ou se você selecionar o skirt, você pode alterar alguns parâmetros, né, por exemplo, contagem de linha do skirt, é o número de linhas de skirt ao redor do objeto. Eu quero botar 3 linhas de skirt, é o tempo que a minha extrusora vai conseguir depositar o filamento constantemente. Então, a primeira vez eu não deposito muito bom, na segunda vez não, na terceira vai depositar tudo bem direitinho. Então, vou preparar, quando for imprimir o objeto, tá tudo perfeito.
Distância do skirt é a distância entre o modelo e o skirt. Vou botar o skirt aqui e o objeto eu vou começar a imprimir aqui. Né? Então, tem essa distância que eu posso determinar. Comprimento mínimo do skirt é o comprimento total do skirt. Isso irá ultrapassar a contagem das linhas do skirt quando o comprimento mínimo ainda não for alcançado. Eu quero um comprimento de tantos milímetros de skirt. Tantos milímetros de skirt, ele vai calcular quantas linhas de skirt eu vou colocar para chegar nesse comprimento. Enfim. Outra opção é o brim. O brim, ele adiciona uma área de camada plana e simples ao redor da base do modelo para prevenir o que a gente chama de warp. Warp, o que é warp? Warp é quando na primeira camada, geralmente ele começa na primeira camada e vai levando o resto do objeto. Principalmente em quinas, né, de objetos de grande base, ele descola, vai um pouquinho para cima. Isso é muito comum em ABS. Isso é o warp. O brim ele é conectado ao modelo e irá assim fazer a área de superfície inferior maior. Isso significa que ele pode melhorar a aderência à mesa de impressão. E no caso do warp, é interessante nas quinas do modelo, né? Nas quinas do modelo é menos provável de acontecer o warp devido ao brim ligar-se a elas. Isso, especialmente em materiais que possuem alta retração, como é o ABS, eles podem se beneficiar com o uso de brim. Mas também modelos que possuem uma grande base, ou que tem partes muito finas na superfície inferior, e essas partes muito finas dessas bases grandes irão grudar melhor na mesa de impressão com o uso do brim. E há várias opções disponíveis para ajustar o brim. Você tem o comprimento mínimo do brim, que você pode determinar. É o comprimento em milímetros, que é a quantidade de filamento que vai ser usado, né, em milímetros, não importando os outros parâmetros do brim. Eu quero tantos milímetros de brim, comprimento de tantos milímetros de brim. Então ele vai fazer as voltas aí para dar esse comprimento de tantos milímetros de brim. Você pode também determinar a largura do brim, né, que é o que mais fácil, né? Essa ferramenta ajusta a largura do brim, ajustando a largura através de números de linhas de impressão. Eu quero uma largura de brim de 2 milímetros. Ele vai calcular quantas voltas de brim vai dar para dar aqueles 2 milímetros de largura do brim, né, para chegar ao objeto. E tem a opção brim apenas no exterior. Essa ferramenta assegura que os modelos com buracos na camada inicial, como é no caso de um donut, por exemplo, se for imprimir um donut, que ele é circular e tem um buraquinho no meio. Eu vou colocar brim só na parte externa, não vou colocar naquele meio, né? Então, tem essa parte de brim apenas no exterior. E tem uma outra opção que é o raft. O raft é uma rede entrelaçada de filamentos horizontais que fica localizado embaixo do seu objeto, que é o objeto que fica embaixo, e seu objeto ele vai ser impresso no topo do raft ao invés de estar diretamente na mesa de impressão. Rafts são principalmente utilizados em ABS para ajudar com aquele warp, aquele deslocamento, e ajudar também na adesão à mesa de impressão. Mas ele também pode ser útil em ajudar a estabilizar modelos que tenham footprints, né, que são as pegadinhas. Né? Aqueles modelos que têm footprints, ele também ajuda. Ou criar uma base na qual será construída as camadas superiores da peça, para botar uma base bem forte. Então ajuda a construir uma base forte. O raft ele é dividido em 3 partes. É a camada superior, a camada mediana, as camadas da base. E as opções do raft no Cura são, você tem algumas ferramentas que você pode estar ajustando. Salto inicial do Z, essa ferramenta abaixa todas as camadas do modelo, exceto a camada inicial, já abaixa tudinho, para pressionar a camada inicial contra o raft. Tem a camada da base do raft, essa camada, que é a camada da base, né? Essa camada ela é destinada a ser pressionada contra a mesa de impressão, por isso parece estar superdimensionada. Você bota a camada da base do raft, né? Que é a camada da base. Enfim, aí no raft você também pode colocar quantos rafts você quer, quantas camadas de raft, né? Quer 2, 3 rafts, você define. Temos também a parte de modos especiais, eu nunca utilizei. É para quando você imprime vários objetos de uma vez. Aí você pode colocar todos de uma vez, que tem vários objetos aqui, eu quero imprimir todos de uma vez. Quando for no mesmo plano, eu vou imprimir todo mundo. Ou um de cada vez. Eu imprimo primeiro um, depois vou o outro.
Lógico que isso vai depender da altura do seu objeto. Se é uma altura muito grande, quando ele for imprimir o próximo que é pequeno, vai bater no objeto. E a próxima vai ser salvar arquivo. Você pode salvar Save to File, né, salvar em arquivo, aí você coloca no seu computador, ou Save to Removable Device. Salvar em arquivo removível, né? E aí você pode salvar no cartão de memória, enfim, dessa maneira. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Caso tenha gostado, vou pedir que dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos vocês serem avisados. Beijos!